E o jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana por violência sexual em grupo. Robinho está agora no Brasil e, para entender melhor como a situação dele deve ficar perante a lei, nós vamos falar agora com Daniel Bialski, que é advogado criminalista e mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, William. Prazer em ouvi-los. Bom dia a todos os telespectadores. Estou à disposição para tentar esclarecer um pouquinho mais esse assunto. Muito obrigada. Doutor, vamos começar então. A Justiça italiana já anunciou que vai fazer um pedido à Justiça brasileira para que Robinho cumpra a pena aqui no país. Qual que é o caminho que esse pedido precisa percorrer? Esse pedido, como não cabe pedido de extradição a brasileiros, então o brasileiro nato ou naturalizado brasileiro, ele não pode ser extraditado. Então, a justiça italiana, ele tem que pedir para que a justiça brasileira execute aquele título penal condenatório aqui no Brasil. Então, a justiça italiana remete ao Ministério da Justiça da Itália, que remete ao Ministério das Relações Exteriores da Itália, que manda ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que vai remeter este pedido ao Ministério da Justiça. A partir disso, o Ministério da Justiça, a partir de uma lei de 2017, ele tem legitimidade para apresentar esta condenação ao Superior Tribunal de Justiça e pedir que o Superior Tribunal de Justiça analise esta condenação, este pedido do governo italiano, homologue essa sentença estrangeira para que o Robinho passe a cumprir essa pena aqui no Brasil. Bom, o senhor falou sobre a análise dessa condenação. Eu queria saber o seguinte, Daniel, como o Código Penal brasileiro aborda a violência sexual? Tem vários tipos, né? Ultimamente, inclusive, houve uma ampliação dessa tipificação aqui no Brasil. Mas o crime, o fato que ele foi condenado lá na Itália, existe aqui também classificação no Brasil, que pode ser classificado como estupro. Então, o governo brasileiro, remetendo isso ao Superior Tribunal de Justiça, ele vai analisar se aquele crime que foi cometido na Itália tem alguma correspondência aqui no Código Penal brasileiro e vai analisar se a pena, os princípios da legalidade, os princípios da dignidade da pessoa humana foram respeitados e se isso foi respeitado no processo que o Robinho respondeu, esta pena vai ser dada como legítima. E o Superior Tribunal de Justiça remete, então, esta ordem de prisão, esta ordem de condenação, para que seja expedido um mandado de prisão, para que ele comece e inicie o cumprimento desta pena. Esta pena, na Itália, foi fixada em 9 anos de prisão, que é mais ou menos aqui o que um caso da mesma a circunstância teria aqui no Brasil, porque o estupro aqui tem a pena mínima de 6 anos, então, a partir de algumas circunstâncias, essa pena pode ser maior ou menor. Então, por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça deve, sim, analisar, deve aceitar e deve determinar que essa pena seja cumprida aqui no Brasil. Então, ele e aquela outro brasileiro que também está envolvido, que também foi condenado por esses fatos, em breve vai receber esta ordem, vai iniciar o cumprimento da pena em função da quantidade de pena que foi fixada, que foi 9 anos de reclusão. Aqui no Brasil, indiscutivelmente, esta pena tem que ser iniciada no regime fechado, ou seja, ele tem que ser preso, ele tem que começar a cumprir dentro de uma penitenciária e a partir de circunstâncias, depois do cumprimento de pena, bom comportamento, cumprimento de 1/6 dessa reprimenda, no caso aqui é maior porque se trata de crime hediondo, ele aí vai poder no futuro, depois de cumprir a pena, depois de bom comportamento, depois de várias circunstâncias, poder pedir a progressão de regime. Mas neste momento, infelizmente para ele e para essa outra pessoa que está envolvida, a ordem de prisão é indiscutível e a ordem de prisão deve ser emitida num espaço de tempo não rápido, mas célere, porque hoje, com as comunicações digitais, as comunicações virtuais, esses documentos vão ser encaminhados de forma rápida pelo governo italiano, para o governo brasileiro e do governo para a justiça.
Agora, doutor, o senhor explicou que em breve esse documento deve chegar aqui no Ministério das Relações Exteriores, que é o primeiro órgão que vai receber essa notificação e vai percorrer todo esse caminho, o qual o senhor explicou. Esse documento deve chegar brevemente aqui, como bem explicado, deve tramitar nessas primeiras instâncias, esses primeiros órgãos de forma mais acelerada, mas até que essa pena comece a ser cumprida, vai um tempo relativamente maior, um tempo mais extenso. Tem como precisar isso, todo esse trâmite? Quanto tempo levaria? Então, hoje em dia, não mais, né? Se a gente estivesse falando de alguns anos atrás, onde a justiça funcionava com papel, vamos dizer assim, onde o governo italiano tivesse que mandar um papel para o Brasil e o Ministério da Justiça tivesse que mandar um papel em processo físico para o Superior Tribunal de Justiça, você até podia dizer que vai demorar. Mas hoje em dia, um e-mail relatando estes fatos, dando autenticidade a esses fatos, vai dar a este procedimento um regular trâmite, como eu disse, célere, porque não existe por que burocratizar um processo que não precisa ser burocratizado. Então, chega um e-mail no Ministério das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça vai para o Superior Tribunal de Justiça com um pedido para ser homologada essa sentença condenatória estrangeira, que o presidente do Superior Tribunal e os ministros que são competentes para analisar esses pedidos têm feito de forma rápida e até de forma corriqueira. Há diversos casos em que isso acontece, então eu posso mencionar que a partir do momento que o governo italiano remeter este pedido para cá, acho que em menos de um mês esta ordem de prisão já está emitida aqui no Brasil. E por falar em prazo, Daniel, então a gente tem aí em um mês o Robinho já cumprindo, depois da análise do governo brasileiro, da Justiça brasileira, confirmando esses 9 anos. O senhor disse que a partir de 1/6 da pena ele já tem direito a pleitear o regime semiaberto. Então nós estamos falando de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio depois do regime fechado, porque a lei prevê isso, ele tem o direito baseado, depois de cumprir todas aquelas regras de bom comportamento, enfim. A regra do jogo é essa? Precisa ser analisado, eu não lembro e eu não conheço profundamente o caso para dizer quando que este fato aconteceu. Porque o Brasil houve uma modificação que nos casos de condenação por crime hediondo, a progressão de regime ela não é igual de um crime comum. Um crime comum é 1/6 da pena, no crime hediondo é de 2/5 da pena. Então seria um prazo um pouquinho maior. Então precisaria se analisar quando este fato aconteceu e quando este fato aconteceu, qual a lei que era vigente no Brasil. A partir disso você consegue calcular qual é o prazo que ele teria direito a esta progressão de regime. Como neste evento, como neste processo, há uma acusação de um crime gravíssimo, de um crime hediondo, de um crime repulsivo aqui no Brasil, onde há uma violência contra a mulher, geralmente os juízes da execução que vão examinar estes pedidos, eles determinam a realização do que é chamado um exame criminológico. Não é obrigatório, mas esse exame é necessário para quê? Para ver se a pessoa se arrependeu do crime que ela cometeu, para ver se a pessoa tem condições de voltar a conviver, ainda que de forma parcial, porque ele vai para um regime de semi-liberdade, se ele tem esta condição de voltar a esse regime de semi-liberdade, e para ver se ele não tem nenhum tipo de índole criminosa ou periculosidade ao ponto de se dar esse benefício para ele, ele voltar a delinquir. No caso, pelos antecedentes do jogador, não se vê isso de forma pronta, né? De forma imediata, mas há um psiquiatra, um psicólogo e até uma assistente social que são profissionais habilitados para analisar isso. Então, esta progressão de regime que ele teria direito é algo um pouco mais complexo, é algo que vai demandar aí uma análise um pouco mais aprofundada pelo juiz da causa que vier a examinar essa execução e cumprimento desta pena. Agora, doutor, Robinho foi incluído na chamada lista vermelha da Interpol. O que isso significa? O que isso representa? Qualquer pessoa que comete um crime em qualquer país, e ele deixa esse país, e no caso o Robinho veio para o Brasil
porque ele é brasileiro e brasileiro não pode ser extraditado, este país pode mandar à Interpol, que é a Polícia Internacional, um comunicado de difusão vermelha. O que é isso de difusão vermelha? É que se por acaso ele passar em alguma outra fronteira, se ele entrar em algum país, ele tem lá uma ordem, tem lá um alerta de procurado e ele é detido. Há vários casos de pessoas pelo mundo que tinham a difusão vermelha, mas mesmo assim tentaram passar de um país para o outro e acabaram sendo detidos por conta desse alerta internacional que é chamado de difusão vermelha, e que, a partir do momento que é constatada a sua entrada num outro país, que não o seu país de nascimento, como o caso do Brasil, essa pessoa é imediatamente presa e ela é removida e deslocada para o país que emitiu esta ordem de prisão. Daniel, aproveitando, o senhor fez a observação sobre, a gente levantou essa bola aqui de 1/6 e também 2/5 da pena para ter direito ao regime semiaberto, a esses benefícios. Nós temos o crime aconteceu em 2013, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. Nesta época, nós já tínhamos mais, as regras já eram mais rígidas em relação a esse tipo de crime aqui no Brasil? O senhor consegue me dizer isso? Eu estou tentando me recordar o ano certo, mas eu acho que sim. Eu acho que, então, o cumprimento da pena dele, para ele obter o benefício da promoção para esse regime intermediário, né, para essa progressão de regime semiaberto, seria de 2/5 e não seria de 1/6. Doutor, quais as chances, não sei se dá para a gente nem estimar isso, de Robinho conseguir escapar da prisão depois de todo esse trâmite que o senhor explicou? Ele não tem chance de escapar da prisão, porque se ele foge do Brasil, ele é preso por conta deste alerta internacional de difusão vermelha e ele é mandado na Itália e na Itália ele vai cumprir a pena. Aqui no Brasil, ele vai ter uma ordem de prisão expedida no território nacional. Em qualquer lugar que ele for visto com esta ordem de prisão, ele vai ser preso. O Robinho é uma pessoa conhecida, é uma pessoa popular, até por ter defendido tantos times de futebol, seleção brasileira, então ele não consegue passar desapercebido, a não ser que ele fique dentro da casa dele ou dentro de um apartamento que ele vem alugar e a polícia não consiga encontrar, que eu acho muito difícil. Eu também acho, até pela postura dele, por ser uma figura pública, eu entendo que ele vai se apresentar e vai querer cumprir a sua reprimenda aí e mostrar para a justiça que está arrependido e virar essa página da história da vida dele. Daniel, dizem que o preso ele fica muito agoniado até sair a sentença. Depois disso, ele acaba não tendo outra opção a não ser aceitar. No caso do Robinho, agora a gente está falando de tempo nessa burocracia para a comunicação chegar e a ordem partir da justiça para a prisão dele no sistema fechado e depois o tempo para dizer quanto tempo ele vai permanecer no fechado para ter o benefício do semiaberto. É isso? Sim. Como eu disse, o governo italiano deve estar esperando transitar em julgado esta condenação, que deve acontecer nos próximos dias, porque não é cabível qualquer tipo de recurso mais a favor dele. A partir desse trânsito em julgado, que é um pressuposto necessário para que esse pedido seja remetido, ele vai enviar esse pedido, como eu disse, por um e-mail com autenticidade, mostrando que é do governo italiano. E o Brasil, até pelo caso ser um caso de repercussão, o Brasil vai dar todo o trâmite regular e todo o trâmite célere para que isso seja imediatamente analisado e para que essa ordem de prisão seja expedida em cumprimento ao que determina a legislação brasileira. A legislação brasileira tem uma lei específica sobre esse cumprimento de pena de sentença estrangeira, que é muito rápida, não tem qualquer tipo de complexidade, basta ver se alguns pressupostos e algumas condições estão preenchidas. No caso, estão preenchidas. No caso, existe no Brasil crime correspondente. Todas as garantias de defesa dele foram honradas, foram respeitadas lá pela justiça italiana. Então, infelizmente para ele e para esse amigo dele que acabou se envolvendo neste fato, esta ordem de prisão, como eu disse,
Em direito você não pode dar uma precisão matemática, mas eu entendo que em menos de um mês essa ordem de prisão já vai ter sido analisada e essa ordem de prisão já vai ter sido estabelecida e determinada e expedida pela Justiça brasileira. Agora, doutor, para a gente fechar, obviamente a gente está falando do Robinho, uma pessoa muito conhecida não só no Brasil, como em boa parte do país, e um caso como esse, ainda mais se tratando de violência sexual, ganha uma notoriedade muito grande em todo o mundo praticamente. Mas esse processo, já que, como o senhor explicou, a Constituição brasileira proíbe essa extradição de brasileiros, esse processo que está acontecendo agora com o Robinho, de uma justiça fora do país pedir para que a pena seja cumprida aqui, é um processo corriqueiro na nossa realidade? Sim, tem diversos casos. Numa pesquisa rápida que for feita nos tribunais, você vai ver que tem vários casos de brasileiros que acabaram se envolvendo em crimes fora do Brasil, eles voltam para o Brasil e aqui no Brasil existe esse procedimento para que eles cumpram pena. Tem um caso até curioso, mencionando, todo mundo diz, brasileiro nato não pode ser extraditado, a não ser que ele renuncie à cidadania dele. Tem um caso, inclusive, que é emblemático, que foi o único caso de uma brasileira que nasceu aqui, mas ela renuncia à cidadania brasileira, ela ganha a cidadania americana, só que ela comete um crime nos Estados Unidos e ela vem para o Brasil tentando se socorrer deste direito de brasileiro nato não ser extraditado. Mas como ela havia renunciado a esta cidadania, o Supremo entendeu que neste caso havia uma exceção e ela acaba sendo extraditada. Não se aplica no caso do Robinho, obviamente, porque ele é brasileiro nato, não renunciou à cidadania. Então, ele tem esse direito, que é um direito inalienável. Qualquer brasileiro que cometeu um crime e estiver dentro do Brasil, ele não pode ser extraditado. Ele pode cumprir a pena aqui? Pode. Não só pode, como deve. E é por isso que existem esses procedimentos para que a justiça, ainda que seja uma justiça de outro estado, que seja um estado que o Brasil tenha relações, para que essa pena, este fato, este crime, seja aqui cumprido, porque acho que a impunidade, não somente no Brasil, mas no mundo, ela tem que acabar. E dentro disso, tendo sido feito um processo regular, tendo sido respeitado todos os princípios do contraditório, da ampla defesa, infelizmente, para quem acaba condenado, a única solução é o cumprimento da pena e tentar, dentro deste período de tempo que o William mencionou, a progressão, voltar à liberdade e tentar virar a página e seguir com a vida de forma correta e de forma lícita. Muito bem, conversamos com Daniel Bialski, advogado criminalista. Doutor, obrigada pela entrevista, um ótimo domingo. Obrigado. Eu que agradeço, bom domingo para vocês e para todos os... Obrigado, doutor.